Diego, eu já vou emendar a pergunta sobre a Lava Jato. O que aconteceu com a Lava Jato no Brasil? Porque há alguns anos era a esperança de todo brasileiro que queria mudar o Brasil. A Lava Jato se tornou algo até intocável, né? Incriticável, de tanta coisa que ela estava fazendo pelo Brasil. E, de repente, isso acabou mudando. O que aconteceu com a Lava Jato? Olha, é difícil analisar sem haver trabalhado na Lava Jato, né? Mas eu vou dizer para vocês, eu tenho inclusive um artigo sobre isso nesse livro aqui, escrito há um ano, mais de um ano, no qual eu faço referência a uma obra de um procurador chamado Rodrigo Chemin, que ele compara as operações Lava Jato e Mãos Limpas, né? Então, o livro é Lava Jato e Mãos Limpas, a corrupção se olha no espelho. O título desse artigo é Que País é Esse? Está publicado para o público em geral no Brasil Sem Medo, portal Brasil Sem Medo. E o que o professor Rodrigo Chemin diz é o seguinte, né? Ele começa a comparar a Lava Jato com a Mãos Limpas e mostra que a Mãos Limpas na Itália foi até um determinado ponto e atingiu um determinado perfil de criminoso, quando chega no estamento político, e há uma reação em relação a isso, que no caso da Itália foi fatal. No caso da Itália, a reação veio de que maneira? No plano legislativo, né, com leis mais brandas, com leis que beneficiavam os criminosos, e no plano das represálias institucionais, com retirada de prerrogativa e perseguição a membros da magistratura e do Ministério Público. Na época eu dizia, né, país é esse, eu falava da Itália, esperando o que aconteceria no Brasil, e me parece que no Brasil o caminho tomado foi mesmo da Itália. Né, esvaziamento da operação, que eu entendo a maior operação anticorrupção realizada até hoje, pode ter a crítica, se quiser, em relação a quem quer que seja, mas foi um marco na nossa história. É uma operação meritória, né, que merece todo apoio, no meu entendimento, e pelo que eu tenho visto em relação às alterações legislativas e pelo que eu tenho visto em relação a determinadas decisões, o objetivo parece ser que nunca mais venha a acontecer outra Lava Jato. Então, de uma maneira bastante sucinta, o que me parece é isso, ela atingiu um determinado nível de investigado, atingiu o estamento burocrático. E a partir disso veio uma reação. E é impossível que diante desse contato, diante dessa luta entre essas duas potências, as duas permaneçam em pé. Uma das duas tem que cair, e me parece que aqui está marcada, digamos assim, para morrer, é a Lava Jato. Mota, Sérgio Moro, além da sua opinião a respeito do que o PS falou, eu gostaria de complementar. O Sérgio Moro, ele teve seu trabalho anulado e sua imagem jogada na lama pelo Supremo Tribunal Federal, e dias depois ele elogia o Barroso, como se nada tivesse acontecido e o Brasil está lindo. O que aconteceu com este homem que era uma grande promessa para o Brasil? Camila, é difícil para a gente que está de fora saber exatamente o que está acontecendo lá dentro do poder. Tá? Eu tive uma pequena experiência, limitada, de fazer parte de um governo estadual, e digo para você que 80% do que acontece lá dentro nunca chega aqui fora. O que chega são versões, o que chega são narrativas, e muitas vezes, como o PS explicou, as pessoas que estão lá, elas não têm nem condição de explicar de verdade o que está acontecendo. Porque elas estão presas a uma série de restrições, que, como a gente viu nos últimos meses aqui no Brasil, podem ter consequências muito sérias. Tá? E eu queria pegar nisso que o PS falou, porque a questão-chave que a gente precisa encarar, Camila, é a seguinte. A gente fala de democracia,
A gente fala de Estado de Direito. O que é Estado de Direito? Me corrija se eu estiver errado. Numa democracia republicana, você tem 3 poderes, você tem o legislativo, que faz as leis, você tem o executivo, que executa, que administra o país, você tem o judiciário, que julga, né, que toma decisões a respeito do cumprimento das leis. A gente pode dizer hoje, né, me corrija se eu estiver errado, nunca me deixe falar besteira. A gente tem um 4º poder hoje, né, que é o Ministério Público no Brasil, que tem muita independência, e às vezes até eu acho que a gente tem um 5º poder, que é a Defensoria Pública, né? Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro foi ao STF pedir a suspensão das operações policiais nas favelas, pediu a suspensão do uso de helicóptero policial nas favelas, enfim. E esse mecanismo, né, os poderes, tem 2 que são escolhidos pelo povo, que é o executivo e o legislativo. E o executivo, só uma parte dele, né? Quer dizer, a maior parte do executivo, na verdade, é feita de servidores concursados, permanentes, que pode sair o Lula e entrar o Bolsonaro, que o cara continua lá, né? E se ele tinha uma determinada mentalidade, a mentalidade dele não muda, porque mudou um presidente. Então você tem esse, né, o legislativo, o executivo, o judiciário, o Ministério Público e a Defensoria. O que acontece quando um desses braços do Estado, que no caso, né, foi um executivo, a Polícia Federal, junto com o Ministério Público e o Judiciário, começa a descobrir crimes cometidos por outros componentes do próprio Estado. E justamente aquele componente do Estado que tem o poder de fazer lei. Ora, eu sou um parlamentar. Eu sento lá na comissão e eu decido o que a lei vai dizer. Se isso é crime ou não, né? Se, por exemplo, Caixa 2 é crime ou não. A gente pode abrir um debate aqui. Eu posso dar uma opinião, o PS dá a opinião dele, você dá a sua. Tá? Mas quem resolve se Caixa 2 é crime ou não é o congressista que vai aprovar ou não a lei. Eu acho que essa é uma questão que atinge o centro da democracia. E a pergunta que eu faço, Camila, é o seguinte: existe um certo e um errado que independe de posição política e de ideologia? Por exemplo, subornar. Subornar é sempre errado ou depende da ideologia, depende de quem está subornando, depende de quem está subornado? Né? Não, errado é errado. Pois é, mas essa eu acho que é a questão. Eu, como conservador, como admirador de Burke, eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso. Tá? O Scruton tem uma frase que diz o seguinte: a ordem moral precede a ordem econômica. Então, o errado é errado, é certo, antes que eu comece a discutir com você se o melhor sistema é social-democracia ou se é o capitalismo de livre mercado. Em qualquer uma dessas alternativas, subornar é errado. Mas não é isso que a gente está vendo no cenário político atual. E o Percy descreveu o processo que aconteceu na Itália, né? Quando os caras na Itália, várias gerações, se eu não me engano, Percy, eram sociais-democratas, não é isso? Que se perpetuaram no poder. Tinha lá o famoso Bettino Craxi, né? Vários líderes que no pós-guerra da Itália se perpetuavam fazendo exatamente o que foi feito aqui no Brasil. Olha, Percy, eu vou me lançar candidato a primeiro-ministro, você, com o seu partido, você me apoia. Quando a gente ganhar, eu vou te dar a estatal de petróleo. Eu vou te dar a estatal de eletricidade. E aí você monta um esquema lá na área de compras e cobra 10%, 15%, 20%. E aí, na próxima eleição, a gente já vai ter um caixa. Isso é exatamente o que aconteceu na Itália e o que aconteceu no Brasil. Né? Mas se as pessoas que têm o poder de fazer lei resolvem que isso não é mais crime, como é que a gente sai dessa situação, Camila?
Eu, você, que trabalhamos o dia inteiro, temos o boleto para pagar no final do mês, temos as nossas famílias para cuidar, a gente mal consegue acompanhar o que está acontecendo. Quando as notícias chegam para a gente, elas chegam adulteradas, elas chegam todas emboladas. Que resposta que a democracia tem para isso? Eu queria fazer essa pergunta para o Pérez. Como é que a democracia responde a isso, ao crime que chega lá em cima? Na Itália foi feita uma lei conhecida como Lei Salva-Ladrão. A resposta foi essa. Veja, Mota, você tocou num ponto muito importante, que eu acho a questão do poder. Uma coisa que a história nos mostra é que uma elite coesa e bem articulada esmaga qualquer maioria. Se olharmos, inclusive, na história recente, mesmo o que aconteceu na Venezuela com todas as revoltas populares. Então, isso é uma questão que me preocupa e me angustia muito, quando você vê, por exemplo, de um lado, uma massa de população que tem determinados valores, que tem determinadas preferências, e, de outro lado, uma elite que despreza esses valores, que despreza essas preferências. Qual dos dois vai se impor? Em geral, eu acredito que a elite acabe se impondo. Quando a massa, né, que através do voto, sempre falando, né, busca mudar isso, não está suficientemente consciente e organizada para buscar aquilo que ela quer. A história mostra isso com muita clareza, muita clareza. Uma elite coesa e organizada sempre esmaga a massa maior do que ela, e há alguma esperança para essas pessoas a partir do momento em que ocorra uma ruptura dentro dessa elite, que é uma coisa também, uma constante verificável várias vezes na história. Então, eu acho que o grande desafio das democracias hoje é fazer com que a vontade popular se expresse naqueles que têm os destinos do país nas mãos. Eu dou sempre um exemplo que me parece muito claro em relação ao Brasil, o referendo do desarmamento. Você pode ser contra, a favor, com a opinião que tiver. Agora, foi votado, e foi votado de uma maneira sem precedentes. Nenhum presidente da República fez a mesma votação que o não no desarmamento. Né? Pessoas quiseram continuar tendo o direito de portar e possui armas. E o que se viu em seguida a isso foi que ele foi absolutamente desconsiderado, solenemente ignorada a vontade popular manifestada nas urnas, de uma maneira que até hoje, não é? Se tem decisões que contrariam isso. Então, que brincadeira é essa que você chama o povo para decidir, se manifestar diretamente sobre uma questão que é considerada, tem que ser considerada importante, senão você não chamaria, e uma vez acontecendo essa manifestação, você simplesmente ignora. Né? Sempre dou um exemplo, você chega no restaurante e o garçom pergunta, você quer arroz ou feijão? Quero feijão. Então, toma o teu arroz aqui. Só tinha uma opção desde o começo. Não é? Então, isso é uma coisa realmente muito preocupante. Como fazer valer a vontade popular efetivamente, não apenas nominalmente. Ô Pérez, e aí tem uma coisa que eu debato muito, uma frase que a gente escuta com frequência, que é o brasileiro não sabe votar. O brasileiro não sabe votar. Eu discordo disso. Eu acho que se você fizer uma pesquisa e for de casa em casa, a esmagadora maioria das pessoas é contra o roubo, é contra o suborno, é contra a corrupção. A esmagadora maioria quer ver bandido na cadeia. E, no entanto, essa vontade das pessoas não se traduz numa representação no Congresso, né? E muitas vezes nem na prefeitura, no governo do Estado, né? E já aconteceu no Brasil, nem na presidência. Por que em que caminho, em que pedaço do caminho que a vontade do cidadão ela é distorcida do jeito que você falou, né? O cidadão vota pedindo feijão e o resultado das urnas dá arroz. Mas, gente, como? Aqui em casa todo mundo votou pelo feijão e veio o arroz. Você vê que na América, por exemplo, eles têm o recall, né? Inclusive, acho que até agora na Califórnia tem a possibilidade de você
uma espécie de direito consumidor do eleitor, né? Você vai eleger o sujeito, não está sendo satisfatório o desempenho dele, você junta um determinado número de eleitores e pede isso. Acho que seria eventualmente uma coisa muito saudável para a nossa democracia, essa possibilidade. Que foi, se eu não me engano, foi como o Arnold Schwarzenegger se elegeu, né? Ele entrou numa eleição que foi convocada porque, explicando para as pessoas quem não sabe como é que funciona, nos Estados Unidos, em alguns estados, tem o que se chama de recall. Funciona assim, a gente elegeu, por exemplo, né? Só dando um exemplo, né, pessoal? A gente elegeu um governador que prometeu que ia fazer, né, que ia ser sério, que ia ser tudo, e começou a fazer besteira. Então, os cidadãos, eles juntam um determinado número de assinaturas. Quando você atinge aquele número de assinaturas, é convocada uma eleição especial para substituir aquele cara que foi eleito. Então, você retira o mandato do cidadão, do político, que quebrou o seu compromisso com o eleitor, e elege outro cara para o lugar. Já imaginou se isso existisse no Brasil? Senhores, eu quero agradecer a participação de vocês, mas antes fazer uma observação com o pessoal do chat que está falando sobre o Lula. Atrás do Lula existe uma pessoa chamada Fernando Henrique Cardoso desde 1961. Inclusive, eles ficaram diversas vezes presos lá no DOPS, passando informações. O Lula era conhecido como informante do DOPS. Por trás de todo Frankenstein existe um cientista maluco. E se vocês querem saber realmente quem é Fernando Henrique Cardoso, deem uma pesquisada nas conexões do Instituto Fernando Henrique Cardoso com George Soros. E aí vocês vão ver que o Lula não passa de um fantochinho maquiavélico na mão dos grandes donos do poder.